Hoje é dia de dica para professores de inglês. Você sabe que eu tenho uma playlist específica para você professor, para você teacher. E hoje a dica é para você que quer dar aula para crianças in English. Você sabe que eu trago várias dicas da minha prática. Eu dou aula de inglês há 20 anos, abafo caso, e eu tento trazer coisas que vocês pedem, que vocês têm dificuldades e coisas que pra mim, quando eu pensei em começar a entrar nessa área, por exemplo, de dar aula para crianças, sempre me assustou um pouco. Então hoje eu vou trazer para você 4 jeitos, 4 formas lúdicas da gente ensinar a criança em inglês. Quando eu falo a criança, eu tô realmente querendo focar na pré-alfabetização, que a gente chama de young learners ou very young learners. Então, aqueles pititicos de 2, 3, 4, 5 anos, que às vezes a gente se assusta na hora de entrar numa sala desse tipo de idade, dessa faixa etária de alunos, porque esses alunos ainda não escrevem, eles ainda não leem. Então, pra gente que às vezes está começando nessa área, pode parecer um pouco estranho. Como que eu vou ensinar inglês se o aluno não lê? A gente tem aquela ideia meio conservadora, meio tradicional, que a gente vai ter um livro, que a gente vai ensinar o jeito que escreve, o jeito que fala, o jeito que lê aquela palavra, aquela frase. E aí, para criança com menos de 6 anos, isso pode parecer um pouco assustador. Porém, não se assuste e muito pelo contrário, se anime, porque até os 6, 7 anos é a idade que as crianças aprendem com maior facilidade. É a idade que os alunos realmente podem se tornar bilíngues, é a idade onde realmente vale a pena você expor o seu filho, o seu afilhado, o seu sobrinho, filho do seu amigo, o seu aluno ao inglês, porque ele realmente vai ter aquela característica da esponjinha. Ele vai aprender as palavras em inglês do mesmo jeito que ele aprende as palavras em português. E se ele em português não lê, como que ele aprendeu todo esse vocabulário já de uma criança de 6 anos que fala mais que a boca? Pergunta o porquê de tudo? E tá sempre aí contando uma história, vai ser o mesmo jeito pro inglês. Então essas maneiras lúdicas de hoje vão te ajudar a incorporar momentos na sua aula, no seu planejamento, para fazer esse processo ficar mais fácil e mais produtivo. A maneira número 1, básica e super importante para você começar a incorporar nas suas aulas é a música. Músicas em inglês tem em todo lugar. Procure no YouTube um tipo de música muito especial que eu acho que funciona muito bem nas minhas aulas com os pititicos, que são nursery rhymes. Nursery rhymes são quase como se fossem cantigas de ninar, mas hoje em dia no YouTube tem essas cantigas tipo totalmente hype, em velocidade máxima, com vários bonequinhos dançando e cantando. Não é mais aquela coisa boba que era talvez quando eu aprendi inglês. E você pode contar com essas músicas para ensinar tudo. Tem canais de nursery rhymes que vão ensinar numbers, vão ensinar colors, alphabet, se a criança já está realmente mais próxima dos 6, 7 anos. Então a música faz com que a criança preste atenção, faz com que a coisa seja bem divertida, bem leve, e o mais bacana que você vai sentir muito quando você estiver dando aula para essa idade é que a música fornece repetição. Então, apesar deles serem esponjinhas, a repetição nessa idade é super importante. Eles precisam ver a mesma palavra várias vezes, de jeitos diferentes, não é só ficar repetindo. Eles não vão ter a característica de escrever e ler essa palavra várias vezes, então o repetir e o ouvir é super importante. E uma música vai te ajudar demais com isso. Então capricha nessas músicas e incorpore isso no seu lesson plan. A dica número 2 é incorporar vídeos, historinhas, desenhos, filmes, animações, tudo em inglês na sua aula também. O YouTube tem muita coisa, muitos desenhos bacanas, Peppa Pig, para os mais novinhos, todas em inglês britânico, by the way, maravilhoso, Peppa Pig em inglês. Você pode perguntar para os seus alunos os desenhos que eles gostam de ver na televisão em casa, e você pode trazer para a aula todo em inglês. Pode ser que no começo cause um pouco de estranheza, se o aluno está acostumado a ver esse desenho dublado, mas ele já tendo visto esse conteúdo, ele já tendo visto Frozen, ou Moana, ou Klaus, várias animações que existem hoje para você trazer para o seu aluno, ele já vai ter entendido, e para a criança dessa idade, ele quase que não percebe
que tá vindo em inglês? Ele tá vendo as imagens, tá falando dos personagens, tá usando muito da imaginação, que é tão importante nessa idade para a criança criar aquele ambiente do inglês. Isso vai te ajudar demais a contar a história, apresentar vocabulário. Você pode fazer atividades que você pare o desenho e faça perguntas em inglês. What color is it? How many pigs are there? E as perguntas vão vindo e eles vão respondendo e vão tendo essa imersão no inglês que é tão importante. A terceira dica, a terceira coisa super importante de você incluir no seu lesson plan é a tecnologia. Para todas as idades isso funciona, mas para essa idade funciona bacana, porque você vai ter crianças que já estão aí imersas nesse mundo tecnológico. Então traga aplicativos, sites. Tem um site que eu gosto muito, que é o da BBC. O site da BBC é o Learn English Kids. Tem vários recursos, lesson plans que você pode trazer, videozinhos de historinhas. Tem o da Goldilocks, que é a Cachinhos Dourados. Várias histórias clássicas que você já tem até recursos para imprimir, máscaras, coisas que as crianças podem fazer para tirar isso do site e trazer para a vida real. Mas de maneira geral a tecnologia atrai muito. Então se você tiver ali a lousa interativa, se você tiver um projetor ou até mesmo um aplicativo no celular que você possa trazer para a sala de aula, vale muito a pena contar com esse recurso para o seu planejamento de aula ficar uma coisa mais leve, você ter várias fontes, né, de informação, de histórias, de músicas, vai te ajudar bastante. E por último, e a minha preferida, é uma coisa que talvez no professor novato você tenha que desenvolver essas técnicas, porque eu acho que de todas as técnicas de hoje, é a técnica que a gente menos usa com adultos. A técnica que eu tô falando para você incorporar nas suas aulas com crianças é o storytelling, contação de histórias. Você pode pegar um livro famoso que você tem aí na escola onde você dá aula, ou que você tenha comprado para dar aula para os seus alunos particulares. Você vai abrir esse livro e vai contar a história para essas crianças, para o seu aluno, de uma maneira super lúdica, animada, para que ele entre na história. Storytelling é uma coisa bem bacana que faz o aluno criar aquela história na cabeça dele. O vocabulário ele vai entrando no meio da história, ele vai tendo as imagens para se apoiar, se ele não entender tudo que você está contando, mas ele realmente cria aquela interação com a criança. Faça perguntas, então leia uma parte, faça a pergunta: onde que ele tá? Where is the fish? What is it doing? What color is the fish? Do mesmo jeito que você faria com uma série, um desenho, faça com o livro de histórias que você tem. Não tem livro de história? Não tem problema. Crie a sua história. Faça uma cartolina com as imagens, com os personagens, com a historinha que você quer contar, usando o vocabulário que você está ensinando em sala de aula, e vá construindo isso junto com as crianças. O YouTube também tem um monte de vídeos. Se você colocar storytelling, tem uma favorita que eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal, que é a Very Hungry Caterpillar. Esse é um vídeo que deu bastante sucesso com as crianças. Procura, eu vou deixar linkado na descrição, que é um jeito de ir contando, mesmo sem você ter o livro, você vai criando aquilo com desenho, com jeitinho. Você pode achar vídeos que contem histórias também aqui, mas de maneira geral, storytelling é um jeito excelente de apresentar vocabulário e as crianças adoram. Você colocando esses 4 elementos na sua aula, você vai ver que você vai ter bastante sucesso com os piticos. É uma idade maravilhosa de dar aula. Eu adoro os menores que 5, 6 anos. Eu adoro todas as idades, mas essa é muito divertida e eu garanto que você vai adorar. Espero que tenha sido útil. Me conta um pouco da sua experiência aqui nos comentários e deixe seu like se você curtiu o vídeo. Espero que tenha sido útil and bye!